queridos ouvintes! Eu sou a Valentina. Meu nome é Ângelo. E o meu é a Alicia. E eu me chamo Nick. E juntos nós somos a Imprensa Jovem, um projeto da Escola Municipal Albertina Madalena Dias. Esse programa é em parceria com a Educine da UDESC e o Projeto de Jornalismo e Ação Comunitária da UFSC. Solta a vinheta! Pode Jovem! A EBM Albertina Madalena Dias é a única da rede municipal de educação de Florianópolis, na região norte da ilha, que não tem uma quadra coberta. E como será que isso impacta na vida dos 600 estudantes daquela escola? Em Florianópolis, de janeiro a setembro de 2025, choveu em 153 dias e somente 93 dias foram de sol, segundo a EPAGRE. A Imprensa Jovem apurou e traz mais informações. Roda o boletim. Você sabia que a educação física é obrigatória em todas as escolas do Brasil? Pois é. A Lei de Diretrizes e Bases na Educação Nacional garante que todos os alunos da educação infantil até o ensino médio têm acesso às aulas de educação física. E tem mais, a acessibilidade dessas quadras é o direito de todos. Isso significa que cada aluno, com ou sem deficiências, tem que ter condições de participar das atividades de educação física de forma plena e inclusiva. A quadra esportiva é o espaço ideal para essas aulas acontecerem com segurança e qualidade. Uma cobertura adequada na quadra também é essencial para proteger os estudantes do sol forte e das chuvas. Bom, mas na prática não é assim que funciona. Nós somos Valentina e Alice e na nossa escola não podemos ter educação física nos dias de chuva e nem quando o sol está muito forte. Não é verdade, Valentina? Para explicar melhor a situação da quadra esportiva da Escola Básica Municipal Albertina Madalena Dias, conversamos com o diretor Eduardo, que também é professor de Educação Física. Fala aí, Edu! E aí a gente tem muita dificuldade, pois quadra descoberta, aulas no verão, assim, 1, 2 da tarde era quase impossível. E com chuva não tem espaço. Como aqui é uma escola muito antiga, a gente não tem outros espaços. Então é muito complicado só com uma quadra e descoberta. E ainda, para piorar, como ela ficou descoberta, ela foi se deteriorando. Então a quadra está péssima hoje. Qualquer prática esportiva está péssima. Mas nem sempre foi assim. A nossa escola foi inaugurada em 1957 e ganhou uma quadra coberta em 2008. Essa quadra não recebeu a manutenção adequada, começou a cair, a prefeitura decidiu retirá-la em 2015, com menos de 10 anos de uso. Desde então, a quadra nunca voltou a ser coberta. Diz a lenda que há um projeto de reforma que nunca saiu do papel. A prefeitura prometeu que a reforma da quadra viria com uma nova escola, chamada Escola do Futuro, em 2022. Eles passaram 3 gestões da prefeitura e até hoje nem a quadra foi coberta e nem a nova escola foi construída. Quem conta um pouco dessa história pra gente é a Marisete, representante do Conselho Escolar da Albertina. Meu primeiro contato com o secretário foi em 2021. No ano de 2022, dia 31 de março, o prefeito teve pela primeira vez aqui na escola e ele tomou como prioridade da construção da nova escola. O prefeito marcou com nós para ele nos apresentar o terreno. Isso foi em 2022. Aí começou a nova batalha para conseguir que pelo menos existisse um projeto. Fomos chamados algumas vezes na secretaria, lá na prefeitura, para falar sobre isso. A última que a gente teve foi final do ano passado, de 2024, ia ser começada a execução do projeto. E aí eles ficaram de apresentar para a gente até março de 2025, mas até então nada. Cada vez que a gente se encontrava, a quadra sempre foi prioridade. Então assim, a gente corre, a gente luta, a gente busca muito, mas até o momento não temos nada. Eu acho que não é por falta de cobrar.
é por falta de valorização, é por falta de respeito e por falta de educação, que ainda a gente não conseguiu, pelo menos, uma reforma básica da escola, até que não seja feita outra. Esperando, né? Esperando para que em algum momento o prefeito cumpra o que foi prometido, faça valer a sua palavra. Camille, a representante do Grêmio Estudantil da Albertina Madalena Dias, de 2024, nos conta sobre a vivência do estudante aqui na quadra. É bem ruim quando chove, porque fica todo mundo acumulado aqui dentro, como se fosse um ninho de formiga, assim. Aí é horrível, fica todo mundo se tocando, não é legal. Porque a quadra fica fechada, porque não tem... E aí fica tudo molhado. Aí de vez em quando tem educação física, a gente pega os rodos e vai lá secar, pra conseguir ter aula. O administrador escolar da Escola Albertina Madalena Dias argumenta que a falta de infraestrutura da quadra afeta o ensino. Então, isso aí nós temos um grande prejuízo pedagógico e também de aprendizagem dos alunos, né? Não tem como fazer uma prática esportiva sem uma quadra adequada. Fomos conhecer como estava a situação de outras escolas na região do norte daí, que tem quadras cobertas. Quando a quadra foi inaugurada, ela foi inaugurada em 2013, ela tinha uma condição boa, mas não é uma condição padrão. Até o momento que eu conheço, ela não foi reformada. E antes, no início, ela tinha redes em volta para proteger os arquibancadas. Depois essas redes foram tiradas e colocados cercados, mas também os cercados atrapalhavam os eventos, os jogos escolares, né, da rede, e aí foram tirados os cercados. Hoje não tem nenhuma contenção para arquibancada. Essa que você ouviu agora é a professora Tiandra, da EBM Virgílio Várzea, de Canasvieiras. Agora vamos ouvir o professor Luiz Henrique, da EBM Osmar Cunha, também de Canasvieiras. A escola passou por uma grande reforma, ali que por volta de 2018, 2019, foi construído o ginásio e as quadras poliesportivas abertas. Sexta-feira é o dia dos esportes, do rei de movimento, mas durante a semana, de segunda a sexta, sempre tem as aulas de educação física também. A cobertura da quadra dessas escolas permitem atender às aulas regulares de educação física E oferecer atividades extracurriculares, como eventos esportivos e aulas de modalidades específicas. Esse é o caso da escola Luiz Cândido da Luz, da Vargem do Bom Jesus. Quem nos fala sobre isso é a professora Valesca e a coordenadora Andressa. As quadras são utilizadas também por qualquer professor que solicitar o uso, se ela estiver disponível, para eventos. E também no contraturno temos aula de vôlei, treino de vôlei e futsal aos domingos, né? Isso. E além disso, a gente tem um projeto que é o Sábado na Escola, que a gente abre aqui para a comunidade utilizar as quadras. Pensando em tudo isso, como seria uma quadra ideal? O professor de Educação Física, Leandro, já tem a sua ideia. Esse espaço da quadra, ele poderia ter uma arquibancada, ele poderia ter uma cobertura e ele poderia ter um mezanino em cima dessa cobertura para que pudesse ser utilizado também para outras modalidades, né? Algumas escolas, até da rede, já têm esses espaços. Já imaginou tudo isso para a quadra da nossa escola? Quantas coisas poderiam ser feitas aqui? Afinal, uma boa estrutura da quadra esportiva garante o acesso a direitos básicos dos estudantes, de esportes, lazer e atividades culturais. Esperamos que essa situação seja resolvida logo. Voltamos para o estúdio. E aí, prefeitura? Vai fazer alguma coisa? Já passamos o ano todo sofrendo com a chuva. Agora vai vir o verão, vamos passar um calorão naquela quadra. E já estamos cansados disso daí, estamos cansados de esperar. Mudando de assunto, como vocês estão? Olha, eu não sei você, mas eu estou bastante cansada. Talvez a próxima matéria que preparamos te ajude a entender. Pode rodar, Peter!
esses jovens hoje em dia só sabem reclamar de tudo. Não queriam aguentar a minha época. Na minha época que era mais difícil. Nunca pagaram um boleto na vida e já estão reclamando. Vivem reclamando dos que estão cansados. Mas cansados o quê? Essas são as frases que milhares de jovens escutam todos os dias. Mas a pergunta que não quer calar: por que cansados? É isso que a gente quer entender. Por que muito jovem se sente cansado? Alguma coisa está acontecendo. Não pode ser frescura, não é? A gente acredita que alguma coisa está por trás desse cansaço. Talvez os inúmeros trabalhos de escolas que têm que ser entregados em um dia. E após saírem da escola, já tem mais tarefas para fazer, tendo pouco tempo para si mesmos. Porque eu faço muitas coisas e canso, né? Porque eu fico brincando o dia inteiro. Porque eu faço muitas coisas. Também faço muitas coisas. Rapaz, eu limpo a casa, faço comida, meu pai trabalha e tem dias que quando eu não quero fazer comida, ele faz. E quando finalmente podem descansar, gastam seu precioso tempo em telas, descansando fisicamente, porém não mentalmente. Como você descansa? Eu descanso dormindo. Eu jogo Free Fire. Eu jogo Robin Hot. Mexo no celular. Jogando Roblox no celular, ou conversando com a minha irmã, ou brincando com meu cachorro. Outra coisa que gera muita preocupação nos jovens é pensar sobre o próprio futuro. Eu quero ser mãe, né? E eu fico preocupada nisso, eu vou ser uma boa mãe, se eu vou construir uma família, essas coisas. Assim, por parte dos meus pais, não. Por parte, assim, de como a sociedade está indo e tal, eu acho que sim. Com as minhas ações, se eu faço alguma coisa de errado, eu sei que isso pode no meu futuro. E se eu fizer alguma coisa de errado, minhas ações, se eu cometo alguma coisa de errado, eu sei que pode interferir muito no meu futuro. Mas o que os adultos acham disso? Os jovens podem reclamar de tanta coisa, eles podem reclamar, mas o primordial é que, para que essa reclamação exista, ele tem que reclamar com fundamento. Os jovens podem reclamar, pedir os seus direitos, tanto como na educação, no lazer, na família. Acho que a gente sempre tem uma insatisfação, o jovem quer mais atenção da família, é normal, né, ter um distanciamento entre gerações, e acho que essa é uma iniciativa que tem que partir dos adultos, que a gente não pode responsabilizar a criança pelos relacionamentos. Eu acho que o jovem pode reclamar do que ele quiser, desde que ele tenha fundamentos e argumentos para poder reclamar de algo. Eles podem e têm o direito de reclamar por espaço, por direitos, por chances, mas também ele tem que valorizar as oportunidades, tem que agarrar. Hoje em dia, eu acho que está todo mundo muito cansado. Primeiro porque a gente criou rotinas muito exageradas, né? Nós temos uma demanda de trabalho, de estudo, que muitas vezes vai além do nosso horário, por conta das redes sociais. Acho que a gente criou um sistema de conviver com as pessoas além do espaço real, e isso tem deixado a gente desgastado. Parece que a gente está sempre em funcionamento. Tá difícil conseguir um descanso mesmo, né? Até tá, mas agora vamos para o intervalo. Na volta continuamos o assunto com as duas estudantes de psicologia aqui no estúdio. Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação. Rádio.UFSC. É rádio. É jornalismo. E ponto. Tem conversa que não pode ficar só na bolha da internet, né? Debater com seriedade e compromisso os assuntos que estão bombando nas redes sociais é com o Fora da Bolha. Quinzenalmente, nas sextas-feiras, às 5 da tarde, vem sair da bolha com a gente.
Continue ligado na programação da Rádio.UFSC. Tem coisa melhor do que falar sobre livros. No Pontuando, a gente fofoca, debate e se diverte com literatura. Ouça quinzenalmente, às quartas, às 5:30 da tarde. Rádio.UFSC. É rádio e ponto. Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação. Rádio.UFSC. É rádio. É jornalismo E ponto. Tem conversa que não pode ficar só na bolha da internet, né? Debater com seriedade e compromisso os assuntos que estão bombando nas redes sociais é com o Fora da Bolha. Quinzenalmente, nas sextas-feiras, às 5 da tarde, vem sair da bolha com a gente. Ligado na programação da Rádio. E estamos de volta ao estúdio, agora com as nossas convidadas. Sejam bem-vindas, Laura Nicolazzi e Júlia Zanato. Se apresentem para nossos ouvintes. Olá, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Laura, sou estudante de Psicologia da UFSC da 7ª fase, já estou na fase dos estágios, faço estágio no SAPS e na clínica da UFSC. Olá, eu sou a Júlia Zanato, eu também sou estudante de Psicologia da UFSC e estou na 4ª fase. A gente vai ter agora uma fase de perguntas, porque a gente tem nossas perguntas para fazer para vocês e a gente queria que vocês respondessem. No contexto atual, você acha que os jovens são mais cansados? Existem dados que comprovam isso ou é apenas uma sensação nossa? Então, é complicado a gente falar, no contexto atual, na época dos nossos pais, porque cada geração tem os seus desafios. Mas sim, os jovens hoje em dia estão bem cansados. E um dado bem curioso que eu estava lendo ontem, que vem da Associação Americana de Sono, que os jovens que têm menos de 8 horas de sono por noite, eles apresentam o dobro de chance de ter ansiedade e depressão. Então isso traz como é bem importante a gente descansar nesse mundo que tem exigido tanto da gente, né? O que é estar cansado? Como se descansa? Então, eu vou jogar essa pergunta para vocês. Vocês me respondam, o que vocês acham que é estar cansado? Esgotado fisicamente ou emocionalmente? Um esgotamento. E tu, Alicia? Não sabe? Não. Bom, cansaço é sim um esgotamento, né? Quando a gente chega muitas vezes no nosso limite, quando a gente tá, às vezes aquela coisa física da cabeça também. E pra gente descansar, a gente tem muitas possibilidades. Mas uma coisa muito importante é o nosso sono e a qualidade dele, né, Júlia? Também é importante ver, além das horas que você dorme, o local que tá dormindo, quanto barulho tem, ou se tá assistindo muita TV antes de dormir, se tá tendo pesadelo. Outras formas de você ter um sono ruim, né, apesar de estar dormindo. Exatamente, a qualidade do sono é tão importante quanto a quantidade. Uhum. E tem como descansar em frente às telas, mexendo no celular ou assistindo TV, alguma coisa assim? Poxa, isso é uma questão bem complicada, né? No mundo que a gente vive hoje, a gente está o tempo inteiro com acesso, com exposição a telas. E é inegável dizer que a gente não descansa da mesma forma quando a gente está exposto a telas. Claro que a gente tem que pensar também em tipos de descanso. Quando a gente está falando daquela coisa totalmente regenerativa, de passar de um dia para o outro, para uma boa noite de sono, a gente precisa evitar as telas. Como a Júlia falou, TV e celular antes de dormir é extremamente prejudicial. Mas a gente também entende que as telas fazem parte do nosso cotidiano e que muitas
elas proporcionam muitas coisas pra gente. E muito do nosso entretenimento tá nas telas. E entretenimento também faz parte de descanso. Então a gente tem que saber dosar o descanso fora das telas e uma parte que pode estar sim junto das telas. Acho que juntando também a resposta, às vezes descansar também é fazer atividade física, né? Você falou, Nick, como descansar, tá cansado emocionalmente, às vezes você descansa, sei lá, jogando bola, o que para muitas pessoas não pode ser um descanso, mas é também. Às vezes parece contraditório, né? Mas se a gente cansa o nosso corpo, a gente pode descansar a nossa mente. Faz bem ter uma rotina lotada e ter atividades depois do horário escolar? Ai, vamos lá. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. A gente pode sim ter bastante atividades fora do horário escolar, isso é muito importante, além do estudo. Mas a gente também não pode lotar a nossa rotina completamente sem ter aquele tempo livre para o nosso cérebro pensar, caramba, não tenho nada para fazer. Isso é muito importante para o cérebro e para ele pensar, tá, que possibilidades eu tenho para ter essa liberdade do nosso cérebro de escolher o que ele vai fazer. Mas, claro, algumas atividades vão ser muito benéficas. Por exemplo, aulas de idioma, de música, de dança, esporte e brincar com os amigos, estar com os colegas, isso tudo faz muito bem pra gente. Acho que completou a resposta totalmente. Tem alguma semana, algum dia, algum tempo de descanso que vocês acham que é bom? Ou tipo, dia sim, dia não? Quantas vezes na semana? Quanto tempo de descanso acho que é bom ter? Depende do tipo de descanso que a gente está falando e depende da rotina de cada um, das possibilidades que cada um tem de encaixar o descanso na sua rotina, porque algumas pessoas têm mais tarefas do que outras e têm mais demandas fora da escola, principalmente, né? Isso a gente tem que avaliar. Mas de sono, a gente precisa dormir pelo menos 8 horas por noite. E como eu falei, né? Os artigos estão trazendo. Se a gente dorme bem, a gente acaba protegendo a nossa saúde mental. Você tem alguma sugestão de hobbies ou algumas atividades que os jovens podem fazer para descansar? Eu acho que completando como a gente falou, né? A Laura falou de atividades como música, tanto seja cantar ou escutar música, jogar esportes, até mesmo às vezes assistir filmes e TV, né? Como ela falou, tem vários tipos de descanso, né? O descanso emocional, o descanso físico e o descanso do sono mesmo. Então eu acho que vai de você descobrir o que te faz se sentir descansado, né? Exatamente. Quando a gente fala de hobby, não adianta a gente ficar procurando um hobby com base nos outros, porque hobby é aquilo que faz bem pra gente. Então a gente tem que experimentar as possibilidades e ver aquilo que nos faz bem. Eu, por exemplo, eu gosto muito de praticar esporte, eu acho que faz muito bem. Eu gosto bastante de pintar, eu acho bem relaxante. E de cantar, eu acho que é as coisas que mais me fazem bem e me fazem descansar. E vocês, o que vocês gostam de fazer? Eu gosto de jogar vôlei, fazer esportes, assim. Eu gosto de jogar vôlei ou às vezes assistir alguma coisa pra distrair. Eu gosto de jogar vôlei também e eu gosto bastante de desenhar e escutar música pra descansar um pouco. Eu gosto de cozinhar e eu gosto de dormir. Eu gosto realmente de dormir um cochilo à tarde, no ônibus, qualquer lugar que for. Um cochilo à tarde às vezes parece, né, poxa, gostar de dormir, que preguiçoso, mas isso pode fazer muito bem pro nosso cérebro e pode dar aquela descansada pra gente ter mais força pra continuar o dia, né? E todas essas outras atividades que vocês trouxeram fazem muito bem pra nossa saúde mental. Existe um tempo ideal para descanso? Então, como eu falei, depende da rotina de cada um. Mas para dormir, a gente precisa dormir pelo menos 8 horas por dia. E como a Júlia falou, não é só dormir, a gente tem que cuidar para estar dormindo bem essas 8 horas. Uhum. E seguindo o que você falou sobre atividade física, existe uma relação entre o cansaço mental e a não atividade física?
Bom, a gente falar de relação, assim, sem ter um estudo, uma base, é meio difícil. Mas a gente tem muitas evidências de que a atividade física faz muito bem para a saúde mental. Por quê? Tem vários motivos. Tem aquela parte da neurociência, dos neurotransmissores, que são mensagens que o nosso cérebro manda, e aí são coisas como endorfina, serotonina, não sei se vocês já ouviram falar, que são os neurotransmissores do prazer, da felicidade, a dopamina também. Essas são mensagens que o nosso corpo libera para o nosso cérebro quando a gente pratica atividade física. E isso faz muito bem pra gente. Sabe aquela sensação? Eu imagino que vocês devem sair do vôlei super felizes, super eufóricas, super... Ai, que delícia! Ai, foi! Isso são essas mensagens que o cérebro tá mandando pro nosso corpo. E isso faz muito bem pro descanso da nossa cabeça. E principalmente nos esportes em grupo tem a questão da sociabilidade, né? Porque o ser humano, ele tá cada vez mais bichinho do mato. Ele tá cada vez achando mais que ele vai viver sozinho, que ele não precisa de outras pessoas. Então, quando a gente faz essa atividade física em grupo, a gente estimula também esse convívio que faz muito bem. Eu acho que ligando também as outras respostas, né, como eu falei, a atividade física pode ser um jeito de descansar mentalmente, né, juntamente com a sociabilidade, com se exercitar e os neurotransmissores. Talvez quem não pratique atividade física fique o tempo acordado ou em telas, ou, sei lá, estudando muito ou trabalhando muito, que cansa mentalmente. Por que os jovens estão escolhendo passar mais tempo com tecnologias como IA, chats online, assim, do que com a própria família? Bom, eu vou trazer agora um pouquinho de filosofia para vocês. Vocês gostam de filosofia? Bastante. Dali. Tem uma teoria, ela já é um pouco antiga, mas ela é muito atual. Parece que ela foi feita assim ontem, que é a teoria da modernidade líquida, que diz o quê? Que as nossas relações, hoje em dia, elas não são mais sólidas, não são aquela coisa forte, aquela coisa de verdade. Elas são líquidas, elas são frágeis. E a gente tem vivido uma onda de relações frágeis. Então isso é uma coisa geral, assim, né, da nossa sociedade. Isso traz muito, mas a gente também vê uma mudança muito grande em todo o planeta, em todo... É como se a gente estivesse enxergando a vida com um novo óculos, com a tecnologia, com todas as mudanças do mundo. E isso traz uma ruptura aí nas relações também. Então às vezes a gente tem que pensar que, porque os meus pais não entendem. Mas a gente também tem que entender algumas coisas que para eles também é muito novo ver tudo isso, né? Claro, a gente não tem que entender tudo, mas a gente tem que pensar que para eles toda essa tecnologia, essas coisas é uma novidade e tá todo mundo aprendendo a lidar com isso. Então a gente tem que pensar em fortalecer as nossas relações, apesar das tecnologias. O que eu pensei, né, falando em chats online também e nessa modernidade líquida, é que como a gente tem relações frágeis e às vezes sente que não pode confidenciar alguma coisa para os nossos amigos ou para nossa família, acaba indo para o chat que vai estar sempre ali, vai estar sempre respondendo e sempre concordando. Então talvez por isso também os jovens escolham passar mais tempo nas tecnologias que estão 24 horas por dia ali como um conforto também. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, Júlia? Que o chat está sempre concordando com a gente. E isso pode ser muito perigoso. Tanto porque a gente tem que aprender a lidar com as opiniões diferentes, a gente tem que aprender a discutir, a argumentar, embora não seja fácil, isso é uma habilidade que a gente tem que treinar. E também vai que às vezes a gente está com uns pensamentos assim bizarros, pensando uma loucura, aí a gente precisa buscar um apoio. E aí a gente fala com um robô que só quer falar que tá tudo certo com a gente. Não, às vezes a gente precisa de alguém para apontar os nossos erros também. Então isso é muito perigoso, a gente tem que tomar bastante cuidado. Aproveitando que estamos aqui, além de falar sobre a saúde mental, cada um de nós separou uma pergunta de um tema diverso para fazer. Tudo bem para vocês? Claro, bora!
Por que algumas mães batem ainda nas crianças? Isso é educar ou não? Essa pergunta é muito delicada, né? Sim. Mas a gente tem que pensar que muitas vezes, quando os pais vão educar os filhos, eles acabam reproduzindo a maneira com que eles foram educados. E isso era uma coisa que era muito comum muito tempo atrás, né? Então, algumas pessoas acabam só reproduzindo o jeito que elas foram educadas com os seus filhos. E aí elas acabam não tendo acesso à informação, ou elas não sabem lidar de outra maneira, e aí elas acabam tendo esse método de educar que a gente sabe hoje que não é tão legal, né? Que traz consequências bem negativas para o ser humano. Então tem essa história, né, da gente reproduzir as criações, mas a gente tem que ter acesso à informação, o que a ciência diz, né, que é mais saudável para a criação de um filho. Às vezes, nos sentimos pressionados pelos amigos para nos relacionar amorosamente, mesmo sem querer fazer isso. Como isso pode afetar no nosso desenvolvimento e na nossa saúde mental? Bom, eu acho que a pressão da amizade, né, ela sempre vem nessa parte da adolescência, da infância, até na adultice. Mas eu acho que a gente tem que sempre pensar o que a gente quer, né? Independentemente do tempo, independente do que as outras pessoas falem que tá na hora de fazer ou não. E sempre você fazer algo forçado vai afetar o seu desenvolvimento e a sua saúde mental. Ninguém quer fazer o que não quer, né? Claro que a gente tem que estudar, mas aí é outra história. Agora, esse sentido do amor ou das relações, quando você não sente que tá pronto, eu não vejo o porquê fazer, né? Uma habilidade muito importante que a gente começa a desenvolver na adolescência, mas que muitos adultos, muita gente já está chegando na velhice e nunca teve essa habilidade, que é muito importante a gente estabelecer, é a habilidade de impor os nossos limites, de impor aquilo que a gente necessita para ser respeitado. Então, o teu amigo chega e fala, tu deveria ficar com fulano, não sei o quê. A gente tem que aprender a falar sobre essas coisas. Olha, eu não me sinto confortável, eu não quero, eu acho que não é o momento ainda, eu preciso ser respeitado. E a partir do momento que a gente vai colocando esses limites nas nossas relações, é difícil, é duro, às vezes dá uma estremecida nas relações, mas depois as relações se fortalecem. E você pensa que as pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIAPN+, sentem mais estresse e pressão pelo seu entorno? Bom, não só a comunidade LGBT, mas todas as questões de opressão que a gente tem no mundo corroboram com o sofrimento. Mas a gente sempre tem que buscar... Se tem alguém aqui que é LGBT, que está passando por alguma dificuldade, que se sente estressado, que se sente pressionado, é bom a gente buscar uma rede de apoio. Com certeza na escola vai ter alguma pessoa que vai poder te ajudar, alguém para conversar. A psicoterapia é uma excelente aliada para você entender melhor, porque muitas vezes quando a gente é LGBT, eu falo por mim, porque eu sou uma mulher LGBT que sofreu muito na adolescência e eu precisava muitas vezes me entender também. Então conversar com alguém que possa dar esse apoio é muito importante. E a psicoterapia, não sei se vocês sabem, mas aqui na UFSC não é só sala de aula. A gente tem o SAPSI aqui na UFSC, que é onde eu faço meu estágio, que a gente atende gratuitamente as pessoas da comunidade. Então, se um dia vocês sentirem necessidade de ter uma escuta mais uma profissional, né, esse acolhimento da psicoterapia, tem essa possibilidade aqui dentro da UFSC de maneira gratuita. Só complementando, né? Como você falou, as pessoas que sentem opressão no geral sentem mais estresse e pressão, mas não é por isso que se deve aceitar que é assim mesmo. E como a Laura bem falou, a gente pode também
conversar isso com uma escuta especializada individualmente, mas é também muito importante de se reconhecer e se entender enquanto grupo, para também ter essa parte de identificação, né? Eu acho que a gente fala bastante sobre as partes ruins da internet, mas também tem as partes boas de se conhecer outras pessoas que são como você e sentem como você e ter esse sentimento de comunidade mesmo, né? E uma coisa que ajuda muito é a gente fortalecer cada vez mais o nosso senso de self. A gente ser cada vez mais convicto e gostar e reconhecer quem a gente é. Isso vai ajudar muito no estresse e na pressão. E praticar um esporte é uma perda de tempo ou pode ser uma atividade para nos preparar para o futuro? Olha, considerando aqui que vocês gostam muito de praticar esporte, eu vejo que fazer aquilo que a gente gosta nunca é perda de tempo, né? Claro, tá, nunca é meio exagero, sei lá, né? Tem situações e situações. Mas praticar um hobby que a gente gosta não é perda de tempo, ainda mais um hobby como o esporte, porque o esporte, como a gente já falou ali anteriormente, o esporte traz várias questões hormonais para o nosso corpo, a questão de saúde física, né, de manter, de evitar várias doenças, de trazer esse descanso mental, tudo isso é muito bom também para a saúde mental, então não vai ser uma perda de tempo. Juntando também, né, pensando no vôlei, né, que vocês falaram que é um esporte coletivo e voltando com a coletividade, a resolução de problemas, que também é muito necessária no futuro, né, se for pensar sobre isso, memória, atenção, tomada de decisão. Tudo isso também é aprendido e praticado no esporte e pode ser utilizado no futuro, seja em qualquer situação possível, né? Obrigado, Júlia e Laura, pela entrevista. A gente que agradece o convite e a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Esse foi o Pod Jovens, um programa feito por jovens para jovens. Obrigado também aos nossos ouvintes e todo mundo que topou participar desse podcast. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, @imprensaalbertina. Acompanhe também o perfil dos nossos parceiros, @educom.cine e @jac.ufsc. Até a próxima! Este podcast foi produzido por Alicia Costa Silva André, Ângelo Zuliani, Nicole Carling Garcia, Valentina Chave Kozer e professores Luciana Santos Menezes e Viviane Ferreira, da Imprensa Jovem. Com o apoio da equipe de Projeto de Extensão de Jornalismo e Ação Comunitária, o JAC da UFSC. Gabriel Elias, Gustavo Wendler, Júlia Catânio, Júlia Luciana, Margarida Bolfin e Paulo Sérgio de Almeida. Técnica por Peter Lobo. Orientação das prof. Isabel Colucci e Melina Aires. A edição do programa foi feita por Gabriel Elias, Gustavo Wendler, Júlia Luciana e Júlia Catânio. Apoio também no nosso projeto Educom.cine, o Desk.